Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos na nossa Casa de Paz e Amor, mais uma sexta-feira, nosso trabalho de palestra, vibrações e passes. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares. Porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Eu sempre digo, é ligação Bezerra de Menezes ligando na hora do trabalho, para a gente. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor vai ter no dia 27 de novembro, olha só, 27 de novembro, das 14 às 17 horas, no Buffet Fernandes, na Rua Azevedo Soares, 53º chá beneficente. É mole? 53 anos de chá. Então, é uma tarde deliciosa. Quem puder reservar esse horário, com certeza é muito agradável. Tem música ao vivo, tem o chá, tem os bolos, tem o bingo. É uma diversão onde a gente se confraterniza e, além de tudo, ajuda a casa. Então, quem puder, já reserva a sua agenda para o dia 27 de novembro, das 14 às 17 horas. A nossa Casa de Paz e Amor também, em dezembro, distribui cestas básicas para as famílias assistidas, só que para o mês de dezembro, janeiro e fevereiro também, né, Marcinho? Fevereiro, né? Dezembro, janeiro e fevereiro. Então, são para 3 meses. E aí, o que nós precisamos da ajuda de todos, porque nós não temos ajuda governamental. Lá na entrada do nosso salão tem uma caixa, onde tem as nossas sacolinhas com os itens que são colocados na cesta. Quem puder levar a sacolinha e preencher uma para nós e trazer, ótimo. Metade dos itens, uma parte, cada um dentro da sua possibilidade, nos ajudando, porque esse final de ano é triplicado. Então, por favor, nos ajudem para que a gente possa entregar e também que isso daí seja até dia 10 de dezembro, para dar tempo do pessoal preparar todas as cestas básicas. Tá ok? Então, a sacolinha já está lá na nossa entrada. E aí, se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, entre em contato na nossa livraria, que eles orientam como fazer a doação para as cestas básicas, e aí faz uma doação financeira. Não quero, não posso, não tem problema. Faça uma oração para aquele que possa, continue nos ajudar e a gente conseguir a nossa meta aí, que para o final do ano é sempre puxado, são para 3 meses, tá bom? E hoje é sexta-feira, pessoal da nossa... eles matam a gente. Pessoal, para colaborar nas nossas... Hoje nós teremos calzone recheado, calabresa com queijo, escarola com ricota e frango com catupiry. Então, na hora que sair daqui do trabalho, é só passar lá na lanchonete, já pode levar para casa, ou para janta, ou para amanhã, que já está prontinho, é só levar. Com certeza deve estar uma delícia. Meu Deus. Deixa a gente com água na boca, né? Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nosso querido Francisco. Querido Francisco, amigo nosso, trabalhador aqui da casa, trabalhador lá na nossa casa, trabalhamos juntos lá no Caspage, na nossa casa em Guaianazes também. Com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. A nossa querida Solange ali vai fazer a leitura das mensagens, do Evangelho e a prece inicial. Depois a Tânia, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Estava com saudade de falar aqui na frente. Boa noite a todos. A alegria de falar na frente, a palavra calzone é gostosa.
Então, nós vamos iniciando os nossos trabalhos com a mensagem do livro Agenda Cristã, o Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 34, Previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com o seu desassombro para não cair em temeridade. Analise sua firmeza para que não se transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes a fim de que não se convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor para que não seja revolta. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai aos vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Item 1. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulos 20, versículos de 43 a 47. E assim, nessa noite de muita alegria, nós vamos dirigindo o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade bendita de termos vivido esse dia. E rogamos a Jesus as bênçãos de agradecimento dessa noite, por estarmos todos aqui nessa casa abençoada, que é o Paz e Amor de Jesus, reunidos para ouvir os teus ensinamentos, Jesus, nessa doutrina tão maravilhosa, que ao consolar esclarece e ao esclarecer nos consola. Abençoa-nos com a tua serenidade, envolva o nosso palestrante, para que ele, à semelhança daqueles dias, quando tu estavas conosco, possa transmitir a tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos, aos presentes e àqueles que nos assistem à distância. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui novamente, nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, das noites de sexta-feira. Agradeço muito à equipe o convite, é sempre muita satisfação, como disse. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho. E hoje, o tema é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, em especial o pagar o mal com o bem. Tema sensível. Nós vamos tentar explicar um pouquinho o que está contido, o que está por trás dessas palavras que estão lá no Evangelho. Bem, nós vamos começar pensando um versículo que é tirado do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, pedaço que foi lido, que ele fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Bem, como dissemos, é um tema sensível. Quando nós falamos amar os inimigos,
a gente não entende muito bem o que significa isso. Parece incoerente. Vamos tentar mostrar o que está por trás disso. Allan Kardec, ele nos esclarece que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Contudo, normalmente nós nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizê-las, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que nós temos por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, nós não podemos ter confiança naquele que nós sabemos que pode nos fazer mal. Não se pode ter para com uma pessoa que nós não confiamos sentimentos de amizade, de afeto, desde que se sabe que ele é capaz de, esse outro é capaz de abusar dos nossos sentimentos. Ao se encontrar um inimigo, ou alguém que sabemos não nos querer bem, ou por quem nós não temos simpatia, não podemos ter a mesma satisfação que nós sentimos quando nós encontramos com um amigo. Isso é óbvio, não é? Esse sentimento ele resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo, ele emite uma corrente fluídica que causa uma penosa impressão de quem recebe. O pensamento benévolo, ao contrário, ele nos envolve em uma atmosfera agradável. Todos nós já sentimos isso. Às vezes entramos num lugar em que tem pessoas que pensam negativamente, a sensação que a gente tem é ruim, não é boa. Por outro lado, existem pessoas que, quando nós nos encontramos, há uma agradável sensação. Isso é natural, são os fluidos que nós emanamos, é a nossa aura que exala, que emite e nós captamos, uns mais, outros menos. Né? Amar os inimigos não pode, assim, significar que não existe diferença entre os inimigos e os amigos. Né? Esse preceito parece difícil, como nós dissemos, e até mesmo impossível de se praticar. Porque falsamente nós supomos que ele prescreve que nós possamos dar a uns e aos outros o mesmo sentimento, a mesma intensidade, o mesmo lugar no coração. Mas não é assim, como vamos tentar mostrar. Allan Kardec nos diz que amar os inimigos não é, pois, ter por ele uma afeição que não está na natureza. Nossas emoções são energias que obedecem às leis naturais da vida e são previstas na lei da destruição e da conservação. E elas agem mecanicamente, pois são disparadas ao detectarmos nossos antagonistas ou adversários. O contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do que aquela que nós sentimos quando estamos junto de um amigo. O coração acelera, a pressão arterial sobe, a respiração se intensifica, a musculatura se contrai. Daí nós sentimos essa sensação estranha e dolorosa quando nós estamos na presença de alguém que nos, ou não seja um inimigo, mas que nós temos uma antipatia, digamos assim. Né? Bom, então como é que nós vamos proceder? Kardec nos indica que amar os inimigos é não lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É desejar-lhe o bem em vez do mal. É não nos incomodarmos quando esse inimigo está bem, ou está recebendo benesses. Que às vezes nós ficamos revoltados quando vemos pessoas desqualificadas supostamente se darem bem na vida, não é mesmo? Isso é natural, né? Bom, nesse caso, nós devemos tentar estender a mão quando nós pudermos fazer isso, em caso de necessidade. Enfim, a nos abstermos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, e não o mal por mal, o famoso olho por olho, dente por dente, né? Bom, e aí é pagar o mal com o bem sem intenção de humilhar. Todo aquele que assim fizer, pode estar certo que cumpra as condições do mandamento, amai os vossos inimigos.
A fim de atender à recomendação de Jesus, nós devemos nos situar também na posição daquele que nos ofende, para que lhes percebamos a penúria da alma, de modo a que lhes tendamos o concurso possível. E não podemos nos esquecer que aquele que fere, habitualmente, pode estar vivenciando diversos graus de dificuldade e de perturbação. E nós não sabemos disso. Se temos o espírito pacificado, a certeza do dever cumprido, se estamos serenos, a troco de quê vamos deixar o caminho do bem e nos deixarmos envolver pelas sugestões escuras do mal? Se nós estamos bem, nós não podemos deixar que esses sentimentos nos tirem a nossa serenidade. Além disso, se estamos em paz, como dissemos, à frente de nossos irmãos que estão envolvidos em sombras e desespero, não seria justo nem humano agravar o desequilíbrio com reações impensadas e também agressivas. Por quê? Quando sãos perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. E aqui não nos esqueçamos que Jesus disse que os sãos não precisam de remédio. Aqui, obviamente, estamos falando dos sãos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Então, ao fazermos isso, nós estamos alinhados com o ensinamento de Jesus. Entretanto, Jesus nos ensina a fazer a paz em nossas relações, mas em trecho algum do Evangelho, ele nos recomenda cooperar com os adversários. Nós não vamos encontrar isso. Ele fala, amai vossos inimigos, mas não diz, façam como eles, junte-se a eles. Isso não está escrito em nenhuma parte do Evangelho. E aqui também vale lembrar que ninguém pode aderir de pronto à completa união com o inimigo, com o adversário de hoje, assim como Jesus também não o fez, nem se riu quando estava sofrendo as perseguições do martírio, logo Calvário dele, quando estava sendo crucificado no Gólgota. E Jesus era o espírito mais puro que já estivemos aqui na terra. Assim, meus queridos, é imperioso que nós modifiquemos a nossa própria conceituação em relação ao adversário, a fim de que apaguemos de nossa mente, em definitivo, a aversão. Porque o suposto ofensor, ele pode estar agindo sob a compulsão grave, de grave processo obsessivo, ou se encontrar gravemente enfermo, sem condições de se comportar corretamente, pode estar vivenciando deploráveis enganos, acomodado na insensatez, ou ainda, muito importante, pode não enxergar a vida sobre o mesmo ângulo que nós enxergamos. Todos nós somos imperfeitos e falíveis. Assim, não podemos nos iludir a nosso próprio respeito e não praticarmos o salutar processo da autocrítica. É fácil apontarmos os defeitos e nos revoltarmos quando alguém nos faz o mal, quando vemos os inimigos, adversários. Mas nós mesmos podemos estar na posição daquele inimigo perante outra pessoa. Para isso, nós precisamos fazer a nossa própria autocrítica. Nós temos que nos autoconhecer e fazer a famosa reforma íntima. Nós costumamos dizer que fazer reforma íntima é muito fácil, né, Jefferson? Muito fácil. É só nós transformarmos os defeitos morais em virtudes. Não é fácil isso, gente? Muito fácil. Não, gente. Reforma íntima é muito difícil. Exige, antes de tudo, como falamos, o autoconhecimento. E reforma íntima, ninguém pode fazer por nós. Eu não posso fazer pela Solange, a Solange não pode fazer pela Tânia, Tânia não pode fazer pelo Jefferson, que não pode fazer para a Eliane. Ou seja, nós temos que fazer a nossa reforma, e temos de dentro para fora. E somente nós podemos fazer isso. Bem, não nos esqueçamos que quem alimenta ódio contra os inimigos e procura pagar-lhes o mal com o mal, causa antes de tudo a si mesmo danos sempre maiores do que infelizes analfabetos espirituais podem lhes causar. Eu ouço essa expressão, analfabeto espiritual, muito interessante. Essa expressão não é minha, a expressão é de Rodolfo Caligares. Porque nós podemos ter, e temos,
homens e mulheres extremamente cultos, mestres, doutores, homens importantes, destacados na mídia, em posições importantes no governo, em outras situações na sociedade, mas podem ser analfabetos espirituais. Por quê? Desenvolveram muito a parte intelectual, a parte material, mas a parte moral fica esquecida. E qual é o recurso? Existe algum curso de alfabetização espiritual? Tem, gente. Qual é o curso? É buscar no Evangelho. Isso. Conhecer o Evangelho e colocar em prática o Evangelho. Sobretudo, não se esqueçam, curso de alfabetização espiritual. E detalhe, ninguém precisa fazer o que nós estamos fazendo o curso. Nós podemos fazer o curso sozinhos, estudando, mergulhando profundamente no Evangelho de Jesus. Bem, mas amar os nossos adversários, amar os nossos adversários desde o presente, ofertando-lhe o coração em forma de tolerância e trabalho, devotamento e ternura, é a fórmula exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância e leviandade, deixamos para resolver no futuro. O que eu me quero dizer com futuro? Na próxima vida. A gente não resolve as diferenças que temos aqui e deixamos, na próxima vida eu resolvo. Quantas e quantas vezes já ouvimos falar isso, né? Ah, não, isso vai ficar para a próxima vida. É muito para fazer agora. Né? Mas, lembremos-nos que nós mesmos, ainda ontem, nós acalentávamos antipatias e desafetos. Cultivávamos ódio. Hoje em dia, ninguém mais está assim aqui, né? Todo mundo aqui está legal, bem, sereno, ninguém quer o mal de ninguém, ninguém fica com raiva. Não é mesmo? Nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que nós temos tantas imperfeições e cultivamos muitas vezes esses sentimentos, né? Em pequenas coisas às vezes. É assim que, reencarnados, quase sempre acolhemos na forma de entes amados, velhos inimigos, que se tornam no próprio lar nossos credores intransigentes. Eles surgem como filhos tiranos e ingratos, parentes vulneráveis ao nosso melhor carinho, obrigando-nos a dolorosos acertos à custa, muitas vezes, de dor, sofrimento, suor e pranto. Nos momentos de desânimo, de tristeza, parece que nós fomos vítimas de um equívoco da espiritualidade que nos colocou na família errada. Muitas vezes pensamos assim, né? Mas que família que eu fui cair? Eu estou errado nessa família. Isso não é verdade. Sobre esse tema, a Joana de Ângeles nos elucida e nos leva a profunda reflexão no seu magnífico livro Após a Tempestade, quando ela nos fala dos novos obreiros do Senhor. Ela nos diz: estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são, com as pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa que estabelecemos antes de retornarmos à carne. É para reflexão. Ou seja, todos nós estamos na família certa. Ninguém, principalmente relacionamentos mais intensos, que têm filhos, às vezes filhos problemáticos, nada disso é ao acaso. É o aprendizado que temos que passar, né? Bom, daí a importância de não levarmos para a vida maior, ao desencarnarmos, mágoas e ressentimentos. Vamos tentar resolver aqui os nossos problemas, antes de passarmos para o plano espiritual. E não nos esqueçamos do perdão. Lembremos que nós mesmos necessitamos de perdão, e que para sermos perdoados, temos que perdoar sempre. E nesse caso, vale recordar o que Jesus disse ao ser indagado por Simão Pedro, sobre quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que contra ele pecou, se seria até 7 vezes. Vamos lembrar o que ele perguntou? Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Bom, o número está 490, não quer dizer que Jesus disse para perdoar. Se for 491, não perdoa mais. Jesus quis dizer com isso, é o perdão irrestrito. Daí um número muito grande, para nós termos em mente, né? E é importante nós compreendermos que se o próprio Senhor nos aceita como nós somos
suportando-nos as imperfeições e aproveitando-nos em serviço segundo a nossa própria capacidade de ser útil, é nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis como eles também são, mesmo quando se afastam da seara do bem, esperando por eles, em matéria de elevação ou reajuste, tanto quanto o Senhor tem esperado por nós, e quanto nós pecamos, e quanto nós erramos, e queremos sempre ser perdoados. Queremos complacência, queremos condescendência, queremos compaixão. Então vamos nos colocar no lugar do outro ao fazermos isso também. Vamos continuar o nosso estudo com o próximo versículo. E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Para entender esse versículo, nós vamos recorrer ao nosso mentor Emmanuel, que nos diz que iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor vai nos clarear os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, e que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Nós sabemos que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência aqui na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. E em face de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais do que os outros de especial? Portanto, meus amigos, ao abraçarmos os preceitos do Espiritismo, não somos mais ignorantes. E a nossa responsabilidade é muito, muito maior. E será muito mais cobrado quando passarmos para o plano espiritual. Vou deixar aqui na tela alguns segundos. Todos aqui são espíritas. Essa responsabilidade é de todos nós. Somos muito mais responsáveis. Não somos mais ignorantes no sentido de ignorarmos os conhecimentos, os preceitos de Jesus. Bem, vamos agora ver o último versículo do texto de Mateus, que diz: eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O que quis o mestre dizer com isso? Se a nossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e dos fariseus. Bem, vamos mais uma vez recorrer a Emmanuel. Ele nos diz que os escribas e os fariseus não eram criminosos, nem eram inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados e respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, devíamos ser excelentes mordomos. Entretanto, para Jesus, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam a Deus, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece. No entanto, não oravam expondo o coração. E eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer seu pedestal de orgulho para ajudar o próximo. Raciocinavam perfeitamente quanto a seus interesses pessoais. No entanto, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, de conduzir o próximo ao ser supremo. Com essas palavras, Jesus queria frisar que a justiça perfeita, sem a qual ninguém será admitido nos altos planos da espiritualidade, consiste em amarmos o próximo tanto quanto a nós mesmos, mas incondicionalmente,
sem cogitar de suas falhas, de sua nacionalidade, de sua raça, de sua condição social, nem de seu credo religioso, como ele soube e exemplificou tanto e tantos exemplos temos no nosso Evangelho. Eis porque Jesus estabeleceu a comparação com os fariseus, ou seja, temos que estar acima de adotar uma justiça que era diferente dos fariseus, daí a chamada justiça perfeita. O evangelista Lucas também produziu em seu evangelho, com outras palavras, alguns trechos do Sermão da Montanha, conforme citado no item 2 do capítulo do evangelho que estamos estudando, do capítulo 12. Destacamos um trechinho. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é que vós tereis? Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Especificamente sobre essa última parte, que trata da misericórdia, também o nosso grande Emmanuel tece interessantes comentários que complementam o que já foi dito, lembrando-nos que a misericórdia será sempre a compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixemos que a misericórdia nos ilumine o coração e sigamos em nossos próprios caminhos, auxiliando sempre. Compadeçamos-nos dos infelizes, não lhes conhecemos os problemas desde o princípio e desconhecemos que provações eles ainda têm pela frente. Compadeçamos-nos dos maus, eles ignoram as consequências dos próprios atos, dos sofrimentos que os esperam. Em todos os problemas do caminho que a providência divina nos deu a percorrer, usemos a misericórdia e vamos acertar. Bem, e para a reflexão final sobre esse tema tão complexo, pagar o mal com o bem, nós trouxemos um trecho de André Luiz sobre a crítica, publicado no livro O Espírito da Verdade, na psicografia de Chico Xavier, um livro publicado em 1961. Vejamos o que André Luiz nos diz. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que ele volte. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Se o homem da atividade pública aparece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós um dia. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores da consciência. Se uma pessoa entrou em desespero no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los. E mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de nós todos, pode ser diferente. Meus queridos, muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Esperamos que possamos entender um pouquinho melhor o que é amar os inimigos e pagar o mal com o bem. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. Bom, não somos mais analfabetos, não? Precisamos pedir para o Francisco vir de vez em quando, né? Para relembrar-nos desse nosso encontro. Quanta lição de casa.
que nós todos possamos oferecer ao Francisco uma energia amorosa, para que ele, no retorno ao seu lar, na convivência com seus queridos, possa usufruir de uma maneira ampla. E agora, nós iniciamos o nosso trabalho. Segunda parte. Se você vem hoje por primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa casa. Que nesse instante nós te convidamos. Feche os seus olhos para melhor se concentrar. Vamos inspirar profundamente, aurindo as energias que vigem nesse ambiente. Vamos a pouco e pouco nos unindo e entregando a espiritualidade amiga, entregando a Jesus aqueles melhores sentimentos que todos nós possuímos, para que eles sejam levados onde houver uma lágrima, um sofrimento, onde houver uma guerra, onde houverem guerras particulares, de maneira a se acalmarem, a refletirem na necessidade da paz. Que nesse momento, depois de orarmos para a nossa família universal, vamos buscar orar pela nossa família consanguínea, porque é lá que podemos fazer diferença. Vamos nos lembrar daquele que nos requer mais atenção, mais paciência, mais amor, mais compaixão, envolvendo a cada um dentro daquilo que acreditamos ser o melhor para ele. Por fim, pedimos por nós mesmos, que sejamos perseverantes no bem e que não percamos uma só oportunidade de servir no bem, aonde quer que os nossos passos nos levem. Assim, vamos agora junto ao médium que se preparou e amorosamente estará sendo o intermediário das energias superiores que viemos buscar. Mantenha-se ainda de olhos fechados, concentrados, participando do seu tratamento. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias que vêm das altas esferas superiores em nosso benefício. Abra-se para esse tratamento. De uma maneira tranquila, serena, vá absorvendo e mentalizando daquilo que você mais precisa hoje. Para você não se distrair, juntos, vamos mentalizar que vem uma luz branca e brilhante em nossa direção. Envolve-nos do topo da cabeça até o chão, envolvendo-nos em uma luz restauradora, principalmente beneficiando o nosso sistema nervoso central, a parte mais nobre do nosso organismo físico, dando especial atenção a todos, desde o cérebro, cerebelo, medula, pares de nervos que saem de entre as vértebras para ramificarem-se por todo o nosso corpo físico. Funcionam como canais onde essa energia vai se espraiando, trazendo-lhe saúde. À altura da sua testa, um dourado, uma luz que afugenta pensamentos negativos, de maneira a elaborar apenas aqueles construtivos, amorosos. Renova-nos assim essas duas luzes, nosso mais importante atributo, que é de pensar, de agir, de nos direcionar
à altura da nossa garganta, um azul prateado, envolvendo especialmente as glândulas tireoide e paratireoide, o nosso aparelho fonador, trazendo saúde. Um róseo amoroso chega ao nosso coração, retirando mágoas, tristezas, baixa autoestima e deixando tudo aquilo de melhor. Amor incondicional. Ama porque ama. Sem explicação. Sem querer entender. Como tão bem hoje nos lembrou Jesus através das palavras de Francisco. Que nesse instante o aparelho cardiorrespiratório recebe uma cota de saúde. Por fim, à altura do nosso gástrico, um verde esmeralda belíssimo, brilhante, envolve-nos desde o estômago, os intestinos, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, todos recebendo uma cota de saúde, de equilíbrio. Por fim, uma cúpula protetora individual nos envolve e, a depender do nosso agir lá fora, no viver e conviver, essas energias permanecerão conosco. Mas se lá fora claudicarmos, escorregarmos um pouco, vamos nos lembrar deste momento e automaticamente vamos fazer um plug nesta hora de bênçãos, de tratamento, e automaticamente seremos beneficiados. Por fim, como eternos pedintes, rogamos pelas águas que trouxemos aqui presencialmente, ou que você coloca em seu lar, no local onde você está ou estará, quando ouvir esse vídeo. Reze, rogue, para que as equipes dos laboratórios espirituais venham trazer o medicamento individual a cada um. Portanto, a sua água deve ser separada para que o medicamento espiritual venha, como é óbvio, para aquilo que você precisa. Antes de passarmos a nossa prece, ainda vamos vibrar por todos os nomes que estão ali depositados nas urnas, na porta principal desse salão. Que esses espíritos, que essas pessoas, as quais pedimos, possam receber, serem amparadas, beneficiadas como nós fomos nesta noite. E assim juntos, vamos mentalizar Jesus iluminado, de braços abertos, vindo em nossa direção como um amigo que Ele é, nos abraça e vamos com Ele, repetindo suas palavras quando Ele nos uniu a todos e se reportou ao seu Pai e disse: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação, antes livra-nos da prática do mal, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Cuidado com a luz. Bom retorno ao lar. Curtam
a família nesse final de semana. Abracem muito, beijem muito. Sexta-feira estamos aqui, se Deus quiser. Votem com sabedoria. De luz, paz e amor em Jesus.